Já no final do século XIX, populações indígenas do sertão de Pernambuco, mais precisamente na região de Tacaratu e Petrolândia, local na época conhecido como Brejo ou Brejo dos Padres, onde tempos mais tarde passaria a ser chamado pelos Filhos da Terra de Pancararu, migram famílias por falta de território tomada por poceiros, sequenciando muita escassez de alimentos. Indígenas do tronco familiar. Família grande fazem suas ocas nessas terras conhecidas por suas matas, ainda região de Mata Grande, mais precisamente no ano de 1883, Anselmo Bispo, e irmãos e primos territorializam esse lugar, com forte ligação geográfica à sua terra ancestral, Pancararu. Essas famílias ressignificam lugares, plantas, pedras, serra e formam o que é hoje o povo Coiupancá. Costumes, tradições e valores culturais caracterizam para reivindicar direitos garantidos na Constituição de 1988, tendo assim para a sociedade a sua afirmação étnica em 2001. Somos um povo com um grande processo de muita resistência física e étnica, e não paramos por aqui, pois não existe indígena sem terra, existe terra sem indígena. Papagaio nadava, uma de homem íntimo. O meu nome é Manuel Dórico dos Santos, mas nessa região todinha aqui, todo mundo só conheceu por Mané de Doro. Bom, a região de minha família de cá do Pernambuco, que o meu avô saiu de lá de Pernambuco, saiu de Fulores. Ele foi para um lugar que planta mandioca, plantava feijão de corda, milho. Além ele cortava para fazer a farinha, quando não era botava nas costas, era num jumento. Botava uma cangada, botava uns cambitos, aí fazia a carga e levava para cá as farinhas. Aí ele arrancava a mandioca e carregava nas costas para cá as farinhas, que era perto, não era muito longe não, mais de umas 70 braços. Aí fazia a farinha, mas o batido era esse. O finado do Joaquim Caboclo, ele era daquela aldeia da Pancararu de Pernambuco. Sei que ele ia uma festa para lá, que ele já morava aí. Para lá ia o finado do Joaquim, meu avô, ia o finado Anselmo, pai de João Bispo. Essa aldeia ali no roçado, primeira vez que começaram, eu estava também já lá. Eu conheci minha mãe, o remédio que ela curava os filhos era com mato. Às vezes dava uma febre e ficava assim, ó, tremendo. Ela fazia um xarope com ele, era um bocado de coisa, então eu me lembro. Era mentruz, raiz de federação, um tal fedegoso, um shampoo conhecido fedegoso, um shampoo maragioba. Fazia de uma certa qualidade, fazia um chá, aí dava ele para beber, aí ele se deita, quando ele se deitava, quando se acordava, estava molhado de suor, aquela febre desaparecia. Para mim, tem remédio do mato que ainda é melhor do que a farmácia ainda. Tinha remédio do mato que elas faziam que o cabo era ligeiro para ficar bom. O cabo velho agora por água era pesado, viu? Eu lembro que nós morávamos lá em cima da serra, o cabo descia da serra, ia buscar água ali embaixo, a Marzé desceu, na fonte do São João Massalino, e subia aí de cabeça arriba. Eu, moleque, porque tinha um potinho desse tamanho assim. Eu saía madrugada daí para ir buscar água da Braúna Chorona. Pegava o potinho meu, enchia, aí botava lá na costa e vinha. Tirava de lá, quando chegava lá em cima na chã, vamos botar abaixo aqui um pouquinho. Aí botava um pouquinho ali embaixo, passava ali um pouquinho, jogava nas costas e vinha parar aí em casa, onde ele morava ali, com essa água. E às vezes saía madrugada, e quando chegava o dia não tinha amanhecido ainda. Estava escuro ainda. E ó, ainda a Braúna Chorona lá. Do cemitério para frente, assim, para do salão. Água para beber. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha arado, nem máquina de plantar, era tudo na enxada. Por esse tempo a gente se largava nas capoeiras, limpando mato, só não tinha onça, mas o resto. Aí quando chegava o tempo da roça, aí já estava limpo, aí ia plantar com enxada, um carrano, plantando, contando os carocinhos no dedo. Aí depois apareceu a máquina, aí já facilitou mais um pouquinho arado. E depois foi evoluindo, pelo menos já tem um trator que ara a terra, né? Naquele lugar que dá para cortar, aí o trator corta, já tem a máquina que planta, né?
cansei de plantar um saco de feijão. Quando eu me entendi de gente, a planta principal daqui é a mandioca. Já foi a tradição dos indígenas. Tem um pouco que sabe. Pelo menos os meninos de Mané de Doro, que são lá da aldeia, eles fazem farinha aqui. É um jovem de 18 anos, de 15. Faz tudo, imprensa, mexe, ceva, lava um pouco da massa, né? Faz a goma, aí quando termina a farinha, aí faz uns beijos. Isso aqui na linguagem antiga é uma prensa de enxugar a massa. A gente coloca aqui, essa grade, bota 2 sacos de nalho, né? Aí bota a massa, aí fecha, coloca uma tábua daquela ali, aí faz as camadas que quer. 4, 5, dependendo do tamanho que o cara quer mexer aí, né? Aí depois aí abaixa o parafuso aqui, ó. Aí aqui ele vai até embaixo. Aí depois que tá a massa completa aqui, aí bota esse cepo aqui, que chama amassadeira. Ela é muito pesada, eu não vou pegar, não, mas vou mostrar ela aqui. Aí bota em cima da massa, aí desce aquele parafuso ali, que chama fuso, né? Coloca, ele encaixa aqui, aí apertando até quando enxuga. Quando ela enxuga, aí devolve para trás de novo, né? Aí daqui, coloca aqui, aí aqui passa na peneira, depois que passa na peneira aqui, aí daqui vai pro forno. Aí aqui no forno, aí o mexedor fica mexendo aqui, ó, até quando ela seca. Aí depois quando ela seca, aí pega o salaminho, aí mede e ensaca. Não, tem vários tipos. Tem a cambadinha, tem a paiontonha, que a paiontonha é a antiga que veio da origem indígena. Aí depois foram mudando. Tem a pipoca, tem a landim, tem a purnunça, que a purnunça ela aguenta verão seca, a cambadinha. É que a gente usa hoje, porque ela aguenta verão, ela dá farinha mais água, entendeu? A paiontonha, a farinha dela é mais roxinha. E a cambadinha, ela é uma mandioca que tem vida e dá uma produção, uma matéria-prima primeira. Terra boa para mandioca é aquela terra orenosa, aquela de goma. Principalmente esse trecho nosso aqui, que quando chove o carro não entra, porque desliza, liga no sapato. Aí essa que é a terra boa da mandioca. Eu nasci aqui na Baixa do Galo, ali na terra do meu pai, numa casinha de taipa. Eu sou da aldeia Baixa do Galo, onde meus guerreiros plantou, e hoje nós somos a rama, e hoje estou passando por meus netos, meus sobrinhos, aqueles que eles ensinou a nós. Sou bisneta de Ana, prima de Anselmo Bispo. Anselmo Bispo é o bisavô do meu marido, de Cícero. Sou indígena, vem do sangue. A minha mãe é filha de Manuel Pereira, era neta de Ana, que chamavam com ele Manuel Raimundo. Meu pai é Funiô, ele é Funiô. E o meu avô era filho de Ana. A minha etnia é povo Cuiupancá. Nós somos divididos em 3 aldeias. Aldeia Baixa do Galo, Roçada e Baixa Fresca. O meu avô é Manuel Raimundo e filho de Ana, que é a minha bisavó, que eles chegaram aqui e moraram ali em cima. Ainda tem o cantinho da casa deles. E praticar, eles tiveram muitas dificuldades na vida deles, eles foram muito perseguidos. Para eles praticar o ritual, eles iam para o roçado e lá eles praticavam à noite, porque não podia. Era muita perseguição, era muita coisa em cima deles. Então minha mãe saía daqui, mas meu avô, e iam para a casa de Dona Iracema. Eu aprendi muita coisa. Aqui na Baixa do Galo era uma riqueza. Aqui era tudo mata. Ainda alcancei. Isso aqui era tudo mata, tudo mata. A minha juventude, eu brincava mais meus primos dentro da mata. Ali a gente comia incó, mel, que era debaixo do mosquito debaixo da terra. A gente cavava ali, tinha o mel. Não tinha aqueles preconceito assim de nós andar mais os nossos primos. Nós não tínhamos chinelo, nós andava descalço. E andava aí, era feliz. Tudo que você queria tinha a banana, tinha tudo. A minha infância era mais difícil para meus pais e meus avós
ter criado nós. Meu avô também educava nós, que era muito neto. Meu pai tinha que sair mais minha mãe para ganhar o pão, mas nós ficávamos nas matas. Então nós nunca esquecemos da nossa cultura, da nossa tradição. Sempre fui feliz e sou feliz nesse local aqui, na Aldeia Roçado. Eu sou feliz. A natureza para mim é muito importante. A natureza é onde a gente tem a riqueza, tira seu sustento, seus remédios. Ainda hoje eu continuo a minha tradição que minha mãe me ensinou, fazer lambedor. O lambedor a gente faz para tosse e eu aprendi com minha mãe. E hoje eu passo para os meus netos, para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Hoje a gente se sente sufocado, porque nós não temos nosso território. Para nós é tudo, é nosso território. Hoje a gente se sente sufocado porque a gente está vendo que a cidade está chegando dentro do nosso território. Quando for há 30 anos que vem, eu não sei se eu sou viva. Então eu tenho que deixar aquelas coisas que eu aprendi para meus jovens, para meus... E agradecer a nossa liderança muito forte e que Deus dê muitos anos de vida a nós, a nossa liderança. E que um dia, quando eu for partir, que eles digam assim, foi tia Edileuza que deixou essa fala. Meu nome é Verônica Maria de Jesus, filha de Maria Gueia, neta de Manuel Gueia, irmão de Pedro Gueia, e tal, aqui da família toda aqui. Daqui para sair na Baixa do Galo é tudo família. Aí nasci e saí pequena, dali do sítio Xandar. Aí a gente ganhava mato, tirava cipó, fazia balai, fazia esteira, fazia caçoar, fazia chapéu, fazia bolsa, fazia tudo no mundo. Aí foi tempo que levantou, tempo meio difícil para a gente ir fraco, aí nós fomos embora daqui. Aí meu pai falou, disse, nós temos que ir procurar outro meio. Aí meu avô já tinha ido embora, mas minha avó, por 40, na Bahia. Aí nós fomos atrás, tiramos de pé aqui, saímos de Santa Brisa, de a pé, fizemos o balão. Aí quando nós chegamos lá, o pai fez um plantilho muito grande, o sol bateu, ficou tudo vermelho que nem aquele panaco lá, o sol comeu, aí o pai disse, nós temos que procurar outro meio, senão a negrada passa fome. Aí nesse tempo eu tinha uns 7 anos, mas nós não custamos muito assim não, a gente caminhava por dia 4 horas da manhã até 11 horas do dia, aí botava abaixo, só eram meus 3 irmãos, eu e 2 mais velhos, a mais velha e eu tinha encostado a ele. Aí nós botava abaixo, fazia almoço, a gente comia, aí quando era 2 horas nós ganhávamos, o mundo só ia parar 11 horas da noite de novamente. Aí não demoramos não muito. Nós montávamos em cima de umas garopinhas do jumento e fomos longe. Aí quando nós chegamos lá, fomos botar roça para sobreviver. Plantava algodão, mamona, milho, fava. Não plantava feijão de arranca não, era só feijão de corda, fava, milho, algodão, essas coisas. Aí quando tava pulorando, que já tava no ponto da gente comer, aí o sol bateu, ficou tudo. Aí cadê? Não tinha o que vender, não tinha nada. Na Serra Negra, diz que tá chovendo. Vamos pra Serra Negra do navio. Esse tempo não tinha caminho, assim, de estrada para andar de carro, que nem hoje só. Era caminhando que nem um bocadinho de bode atrás um do outro. Aí tiramos do 40 para Serra Negra do navio. Fomos para Tatipedo, um irmão de mãe, que morava lá. Aí quando nós chegamos lá, vamos botar roça. O pai botou meio mundo de roça. Foi a mesma coisa. Aí disseram, na Paraíba deu legume, o legume está dando na cara. Estamos atrás de gente para modo de colher milho e fava e feijão de corda. Aí pai, deixamos para lá. Aí tiramos da Serra Negra, de a pé, para Paraíba. Agora, para Paraíba, nós passamos mais de mês no caminho. De miel de onça. Passava a noite acordado com medo da onça comer. Não, a gente só caminhava nos caminhos, que não tinha estrada não, era caminho mesmo, não era estrada. Era caminho assim, ó. Era assim, caminho assim. Aí nesse tempo não tinha carro, ninguém sabia o que era carro. Aí quando nós estávamos na Paraíba, aí nós soubemos que meu avô tinha ido embora do 40, da seca também, para o Ceará, para o Juazeiro. Aí mãe disse, eu vou me embora contar meu pai. Aí passamos mais de um ano lá na Paraíba. Aí vamos para o Ceará e disse, tem um caminhão, tinha aparecido um caminhão. O caminhão era uma tábua aqui, outro na casa do Nosso Senhor, e o lado só tinha 2 tabias assim do cabo colocar os pés. Um caminhão de tábua, gabinete de tábua, era um barco tão grande. Aí vamos para o Juazeiro, no caminhão. Quando chegamos no caminhão para subir, aquele buraco brabo, eu digo, mãe, como é que nós vamos subir nesse carro com desse tanto de buraco, nós não caímos? Eu me lembro que nem agora, mas disse, se segura, não não escapulir, não cair debaixo do carro. Era a gente segurar daqui com as 2 mãos, para depois quando o cabo tombava aqui para esse buraco, aí nós puxávamos para o outro lado, pensando que ia o carro. Aí quando chegamos lá, encontrei meu avô, pai velho, que era uma negueia, minha avó, que era
Maria das Dores. Aí ficamos lá mais de um ano. Aí plantamos uma roça, ainda tiramos bastante. O pai velho disse, eu estou morando aqui, mas eu quero ir embora. Aí vem-se embora por 40, nós ficamos lá. Aí quando ele veio com o tempo, aí a mãe disse, eu quero morrer perto do meu pai, onde ele estiver eu estou por perto. Lá e vem nós de novo para cá. Aí nós já viemos de carro, chegamos na Barra de Tarraxi, atravessamos o rio numa balsa, atravessamos, fomos sair já no Rato da Catarina, aqui depois de Paulo Afonso. Meu avô morreu no 40 e minha avó. Aí a mãe disse, eu agora vou me embora para onde eu nasci e me criei, para o Inhapi. Aí assim estamos vivendo a nossa vida, né? Eu vejo o povo hoje, diz, eu não quero arroz ruim não, eu quero arroz do bom. Aí eu tô com fome, eu digo, minha gente, não chame fome não, que vocês não sabem o que é fome. Quando a mãe dizia, vi que nós estávamos meio cansados, ela dizia, o que é que minha filha tem? Aí uma mais nova que mora ali com uma neta, ela dizia, mãe, eu tô com minha perna doendo, para não dizer que estava com fome, né? Que mãe não queria que ninguém chamasse fome. Fome é uma coisa feia. Fome é a doença mais triste do mundo. Digo, vocês nunca passaram fome. Vocês botam as mãos para o céu e dê graças a Deus que vocês nunca viram necessidade. A falta de terra até hoje é isso assim, porque a gente não tem direito de botar uma roça à vontade, de plantar. Porque a gente tem vontade, né? Uma macaxeira, um feijão de corda, uma melancia, uma abroba. Porque quando a gente bota uma rocinha nos terrenos dos outros, é a maior dificuldade para roçar um roçado, botar aquele roçado. Quando termina de roçar, o dono diz, plantar capim. Eu aprendi um bocado de coisa com a minha mãe. Ela fazia saco de esteira para guardar farinha. Aí eu era quem rasgava aquelas paias, era quem fazia aquelas esteiras de colocar em cima, de não entrar areia, nem poeira, nada. Era quem fazia a esteira de colocar o fundo embaixo. E ela fazia aquela esteirona grande, aí depois ia fazer aquele saco. Saco que levava 10 sacos de farinha, 12 sacos de farinha. Ela fazia aí, ó, aquelas cordinhas, bem fininhas. Ela fazia, ó, que cabia 3 colheres de farinha e mais. E podia colocar uma areia dessa aí que não caiu o primeiro pó dentro. Aquelas painhas bem fininhas para ela fazer aquele chapéu fantasiado, pintava com as tintinhas que era para ficar bonito, para vender muito, as paias. Eu era quem rasgava as paias das esteiras, era quem fazia tudo mais ela. Eu fazia uma parte, às vezes ela começava, me dava para eu terminar. Fazia vassoura, daquelas vassouras com as paias inteiras, que botava, a paia enfiava um prego e batia para ficar. Fazia abano, fazia balaio. Eu ganhava um mundo mais pai e ela nas grotas que tem lá por trás, meio mundo de cipó. Fazia aqueles balaios, de noite era pai fazendo esteira, para sobreviver. Aí nossa vida foi uma vida muito abençoada de Deus, que todos eles morreram com 90 e 100 e tantos anos, com todo sacrifício, com toda luta. E a gente dava graças a Deus àquela vida que a gente tinha. Foi a vida que Deus prometeu, né? Era todo mundo contente, todo mundo satisfeito, não tinha cara feia, não tinha choro, não tinha reclamação, não tinha nada. Antigamente as mães de família tudo ensinava. Olha, meu filho, tem a catingueira, tem o samba caetá, tem o mastruz, tem a vassourinha, tem o andu, tem... Aí toda a época que servia para inflamação, ela ensinava tudo e dizia tudo como era que fazia, né? Que nesse tempo que nós fomos criados não tinha doutor de pobre. O doutor de pobre era a medicina, era o remédio do mato. Aí quando não estava com dor de barriga, ia num pé de catingueira, tirava uma rapa, fazia um chá, bebia, pegava uma vassourinha, arrancava, pegava aquela raiz, cozinhava, fazia um chá, bebia, tudo servia para remédio. Sou bem conhecida aqui no meio de vocês. Vou dar um conselho a vocês. Vocês se unam mais em uma sociedade de irmão com irmão. Eu estou dando um conselho porque eu acho que eu sou a mais velha de vocês. Eu adoro a educação. Eu quero ver tudo unido. Tudo bonitinho, que nem gente criado. É o que importa na pessoa. Não é ser branco, nem cabelo. O que serve em riba da gente é o respeito, é a consideração. Meu povo me conhece como Alporá na RRA. Estive professor responsável da escola, hoje eu estou gestor, porque passamos por um processo que acontece nas escolas indígenas. A ideia da educação antes da escola era um trabalho cultural, social, religioso com as nossas crianças. Nós somos um pouco, com 3 aldeias. A cada mês tinha responsável pessoas para trazer essas crianças para aqui, para o roçado. E aqui nós fazíamos atividades com artesanatos, pinturas, cânticos, danças. Então isso era uma ideia educativa, legal, que nós poderíamos juntar as nossas crianças e fazer a nossa organização que nós tínhamos como ideia de educação. Mas isso em 2002,
2002, 2003 foi o reconhecimento para a sociedade, mas em 2004 para 2005, uma professora que ainda é da casa, que é Lúcia, Maria Lúcia, ela participou de uma reunião em Simbres, em Pernambuco, e lá estavam vários povos que se discutia com os povos Chucuru do Urubá, que falava sobre educação, e estava a ONU, onde foi feita uma denúncia que nós não tínhamos escola, eram os povos do sertão que não tinha terra demarcada, não tinha escola, está reivindicando a questão do reconhecimento territorial, porque o reconhecimento étnico nós já tínhamos. Então essa foi a contrapartida de ideia de educação. Quando chegou na comunidade, precisávamos convencer as nossas lideranças e a nossa comunidade que tínhamos direito na Constituição de 88, de termos uma educação escolar na nossa comunidade. Então, entre 2004 a 2006, que foi quando foi implantado, 2006 foi implantado o ensino escolar na nossa comunidade, nós nos organizamos, participamos de reuniões. Antes disso, fomos para reuniões com a Secretaria de Educação, mas eles diziam que não podiam ser implantado o ensino, porque nós não tínhamos terra demarcada, nós não estávamos em processo ainda de identificação enquanto povo, que isso já tinha se derrubado em 2003, que o povo é aquele que se auto-reconhece, de acordo com a lei OIT da 169. Então foi uma luta muito, muito difícil, mas nós conseguimos em 2006 a implantação das séries iniciais, mesmo sendo multisseriada. Então acontecia nas 3 aldeias, na Baixa do Galo, na Baixa Fresca, aqui no Roçado, de 1º a 3º ano, aí depois foi de 1º ao 5º ano, mas a gente reivindicando com a secretaria conseguimos desmembrar essas séries, mesmo com um quantitativo de alunos pouco, porque a comunidade não acreditava que era uma escola verdadeira, que realmente os alunos aprendiam a ler e escrever e além da sua cultura. Então, a ideia do fazer educação escolar indígena partiu realmente da comunidade, dessa organização de juntar as crianças, de orientar as nossas lideranças, a importância que tinha a educação para o nosso povo e para ajudar na nossa luta. Mas nós fizemos um pacto com as lideranças no seguinte: nós proporcionaríamos para as crianças o ensino-aprendizagem, mas que nós também contribuísse à formação cultural das nossas crianças e de nossos jovens. E assim até hoje nós fizemos. Trabalhamos o contextualizado e o interdisciplinar. Então nós iniciamos em 2006 com as séries iniciais multisseriadas, que depois isso foi organizado, devido nós trazermos os alunos da aldeia Baixa Fresca e da aldeia Baixa do Galo, juntarmos aqui, então deu um quantitativo de alunos suficiente para nós montarmos turmas que não fossem multisseriadas. E isso foi sequenciando. Hoje nós oferecemos o ensino de educação infantil ao ensino médio e a EJA. Temos todas as condições necessárias para oferecer um bom ensino aos nossos alunos. São professores que têm níveis superiores, temos professores que têm pós, tem professores que são mestres, tem professores que conquistamos recentemente, professores que são realmente da casa, pelo Estado, né, concursados, e isso é muito, muito bom. Muitas referências nós temos, né, de jovens na nossa comunidade. Nós iniciamos em 2006, estamos em 2024 e estamos aguardando a construção de uma escola que no início da implantação em 2008 seria concluído a construção de um prédio escolar. Então, nesse período de tempo, como aconteceu o ensino? Debaixo de cajueiro, em ocas, em casas cedidas pela comunidade, em cozinhas da comunidade, em salão comunitário, das condições que a comunidade pôde oferecer. Então o Estado vinha, a gente denunciava, a gente reivindicava, mas o Estado fechava os olhos para a nossa situação. Então, assim, percebendo nesse andar da carruagem de reivindicações, a gente percebe que é realmente vontade política que não tem para com os povos indígenas e um olhar especial para os povos indígenas com relação à educação. A educação escolar indígena, ela é composta por professores indígenas, alunos indígenas, né? E no estado de Alagoas se vinha, não está há muito tempo que se foi trazida da FUNAI para o estado, mas não existia
uma disciplina específica ou um professor específico indígena para atuar nessa área. Porque quando nós reivindicarmos a Secretaria de Educação, eles diziam, mas os professores não são indígenas, eles não vão passar as coisas indígenas, só que os professores, nem todos os professores, têm um domínio total da questão cultural. Quisemos fazer uma separação, uma junção e uma separação. Os professores ficam na responsabilidade de fazer esse interdisciplinar e contextualizado, né, transformando conhecimentos, as vivências e a cultura do povo, transformando ele em escrita, leitura e escrita. E esse professor de História de Identificação, que é no nosso caso, eles falam, é o professor de cultura, na Secretaria de Educação, mas nós entendemos como professor de História de Identificação, ele é forjado na própria comunidade, então ele tem que passar por muitas etapas e pode ser até um analfabeto, ele pode não saber ler nem escrever, ele pode ter a idade de um idoso de 60 anos ou mais, mas que ele tenha propriedades culturais para ensinar. Como é difícil para a secretária, como foi difícil para a secretária entender e participar de um edital do Estado que se fala de educação, uma pessoa que é analfabeta para ensinar. Veja como foi difícil. Primeiro, eles colocaram como apoio, porque apoio, os profissionais de apoio eles podiam não ter nem as séries iniciais. Agora exigiram uma formação, né? Uma formação no ensino ter o básico. Mas aí entrava o professor de cultura. Só que entrava como apoio, ele entrava como um outro profissional de limpeza, de vigia, né? Mas não entrava como um profissional de ensino, aprendizagem. Então agora existe uma disciplina específica, né? Que é história, a Secretaria de Educação, eles falam professor de cultura, nós falamos professor de História de Identificação, e existe lá no edital uma parte específica para esse profissional. Então foi uma grande conquista, fiz parte dessa luta, porque defendia muito esse professor, porque esse professor ele está na sala de aula, esse professor ele está na cultura, ele está nas tradições, vivendo constantemente, então há uma linguagem muito legal, muito importante para as nossas crianças. Diferente dos professores que têm uma forma de ensino baseada na matriz curricular. A escola é uma ferramenta que é utilizada para preparar os nossos alunos para o mundo. Então, independentemente da escola ser dentro do mato, escola indígena, zona rural, os alunos são preparados para o mundo. A cultura é muito importante, por quê? Porque na nossa cultura nós ensinamos que o que é de um é de todos, mas no mundo do branco há uma competitividade. Então, mesmo assim, nós incentivamos as nossas crianças, porque nós não temos terra demarcada, nós não temos, além, formas de sobrevivência só a partir do território, porque nós não temos esse território. Então a única forma que nós incentivamos as nossas crianças é justamente o estudo. Então esses ENEMs, as bolsas de estudos que são proporcionadas para os alunos, então são essas coisas que nós incentivamos as nossas crianças para se ingressar no mercado de trabalho e consiga ter um futuro promissor. Nossa escola ela trabalha contextualizado e interdisciplinar. Isso facilita com que a escola e a nossa cultura elas andem juntas. Essa foi a pactuação que nós fizemos com a nossa liderança. Nós vamos ensinar as nossas crianças a ler e escrever, mas nós vamos também fazer com que essas crianças vejam a sua cultura, entendam a sua cultura, para que vivencie isso mesmo sem o território. A cultura e a educação, elas mesmo estando numa região, o Nordeste, que foi das regiões primeiras a invadidas pelo não indígena, nós tentamos quebrar essa forma, essa metodologia que vem pronta da secretaria. Dizer, olha, a criança precisa aprender isso. Às vezes a professora está ali ensinando as regras de português e, do nada, o professor de História de Identificação entra, vamos ali fazer uma caçada. Então isso é educação indígena, esse casamento perfeito. E lá nós estamos aprendendo nessa caçada, são costumes, são tradições dos nossos antigos. Eu nem sei se ainda tem preá, mas é importantíssimo essa vivência do mundo além de quatro paredes. Nós aprendemos
nós entendemos que a educação ela vai além de 4 paredes. Então, não é dizendo que a educação escolar indígena ela é menos do que a educação cultural do povo, mas nós casamos e é um casamento perfeito. Uma das escolas do estado de Alagoas, da região, que tem os melhores IDEBs, e graças a isso, essa quebra de gelo, né? Porque as crianças, nós precisamos procurar alternativos, meios, formas de ensinar as nossas crianças para não se estressar. Porque veja, uma criança estudar no sol quente desse, debaixo de uma árvore, de 12 horas da tarde até 17 horas da tarde ali sentado no sol quente, não dá. Então nós precisamos tirar essa criança da sala de aula e dizer, olha, existem outros lugares que é mais agradável, que a gente pode ir. Então essa dinâmica também faz parte da educação e os professores, eles conseguem, né? Hoje, antes era muito difícil, porque nós fomos formados para ensinar em 4 paredes. Se a criança levantasse da cadeira ou não olhasse para a lousa, ele entendia que ali não havia educação, não havia aprendizado. Quando chegou na escola em Anselmo Bispo, quebrou todo esse tabu. Não. A criança ela aprende olhando, sentados, olhando para a lousa, correndo, brincando, jogando, participando dos jogos indígenas. Isso é educação para nós. As tentativas de construção da nossa escola vêm desde 2006, com a implantação do ensino. O Estado nos prometeu a construção da escola, da estrutura, em 2008. Então, quando foi em 2008, eles apresentaram para nós uma planta de uma escola de 4 salas. E essa planta passou 2009, 2010 e a gente ia para as reuniões e mostrávamos a planta e conseguimos uma reforma das escolas que não foi construída. Não sei para onde foi esse dinheiro. Isso passava. Então, com o gestor anterior, nós conseguimos com ele que ele conseguisse um terreno, porque era dificuldade também da Secretaria de Educação em fazer a construção da escola, porque não tinha o terreno. Então nós a comunidade ia comprar esse terreno e ceder para o Estado. Só que nós conseguimos com o gestor para comprar-se um terreno de 50 por 50, não foi construído porque a escola, o espaço não cabia. Na gestão atual, conseguimos um terreno maior, que o gestor fez a doação do terreno, e o recurso veio via município, porque pelo Estado se tornava difícil pela questão das licitações de construções que haviam no Estado. Assim aconteceu não só com a nossa escola, mas com as outras escolas aqui da região, Pariconha, Água Branca, escolas indígenas, né? Aguardando a conclusão da nossa escola, tão sonhada escola, esse ano agora de 2025. E a escola é do município, mas precisa, quando houver a inauguração, precisa que o prefeito faça uma doação para o Estado, senão que o prefeito não vai assumir alunos do Estado, os recursos humanos, verbas, recursos vinda pelo Estado, pelo governo federal, o município assumir uma responsabilidade. Então ele faz uma doação para o Estado, onde o Estado toma a responsabilidade da escola própria. O tão esperado prédio construído está sendo quase que realizado, o sonho do povo Coiupancá, uma grande conquista de construção. Mas nesse período de 2006 até 2004, fez com que nós entendêssemos que a educação acontece independentemente de ter um prédio ou não. Está aí a prova dos melhores IDEBs do estado de Alagoas, melhores IDEBs da região, da 11ª GERE, está aqui na Anselmo Bispo. Então, eu acredito que o prédio venha incentivar mais e mais pais na comunidade a colocar os seus filhos na escola. Mas temos um pouquinho de receio em entender que o prédio é o limite do aprendizado de educação escolar indígena na nossa comunidade. Eu temo, mas que entendamos que a educação escolar indígena ela vai além da estrutura do prédio, porque a educação escolar indígena Coiupancá ela é o território,
ela é todo o território do povo Coiupancá. Cada cantinho desse tem uma história, tem algo a ser ensinado. Então, o prédio sim vai ser diferente, vai valorizar, vai entender que é uma conquista e tal, mas que não seja um empecilho para entender que a criança não pode dançar mais descalço ou ir para os ritos que são na mata e assim por diante. Meu nome é Henrique, mas sou conhecido aqui na minha comunidade como Rapuã Quaraçá. Eu já fui presidente do Conselho Local de Saúde. Nós tivemos uma trajetória de muita luta para conseguir assistência básica de saúde através do Polo Base de Saúde. Mas a nossa medicina tradicional, ela não vem do não indígena. A medicina tradicional vem do território, vem da terra. Nossas ervas, nossas árvores que nós utilizamos para a nossa medicina não podem ser plantadas em pequenos pedaços de terra. E como vocês já sabem, nosso povo ainda não tem território demarcado. Então nós somos obrigados a pedir a outros donos de terra para que a gente possa estar fazendo a retirada da nossa medicina, que são cascas, que são raízes de árvores, que são defumadores de ervas, são banhos, tudo isso faz parte da medicina do nosso povo. E o que é muito importante para nós e que nós temos que preservar para não deixar se perder nas futuras gerações. E para que a gente possa manter essa medicina, nós precisamos do território, nós precisamos da terra demarcada. E isso irá nos beneficiar e muito para que a gente dê continuidade a essa sabedoria ancestral do nosso povo. É claro que a assistência de saúde básica, que é ofertada pelo município e pelo estado, são importantes também, mas não é o principal. Lutamos por uma melhora de saúde, por uma saúde de qualidade para todos aqui do nosso povo, através da equipe multidisciplinar de saúde indígena, unidade básica de saúde. Nós lutamos por isso porque também somos cidadãos e nós precisamos de um acompanhamento. Mas o que é mais importante para nós na saúde tradicional do povo é a medicina tradicional. É aquilo que nós aprendemos de berço com os nossos mais velhos, com nossas mães, nossos avós, nossos bisavós. Esse conhecimento é o que é mais importante e que não nos envenena, e sim nos cura dos males que existem. Nós estamos num espaço muito importante para o nosso povo, que é conhecido como Toê, e é aqui onde acontecem as modalidades dos Jogos Indígenas. No mês de setembro, durante 4 dias, aconteceu os Jogos Indígenas Coiupancá. E os jogos surgem a partir de uma ideia pedagógica da Escola Estadual Indígena Selma Bispo de Souza, onde traz a vivência do povo para a escola, a sala de aula, e transforma isso em modalidades. E nessas modalidades, hoje nós temos 17 modalidades, dentre elas arco e flecha, zarabatana, tacape. Falam um pouco da história do povo Coiupancá. Então, para cada modalidade existe uma interpretação cultural e religiosa. Os Jogos Indígenas hoje ele tem uma abrangência maior, além do estado. O estado são 13 povos, mas Pancararu já participou e dentre outros povos que foram convidados, 1 ou 2 pessoas estiveram aqui e nós aqui celebramos. Não é uma competição, mas uma celebração de saberes, uma troca de saberes entre os povos indígenas. E acreditamos que num futuro não tão longínquo a gente consiga adquirir condições de atender essa demanda tão grande que cresceu hoje os Jogos Indígenas. Há uma dificuldade muito grande porque a gente bate muitas portas, né? E se torna difícil hoje manter essa organização. Acontece a cada 2 anos, justamente por isso, porque a gente não tem condições de todos os anos fazer os Jogos Indígenas. E ele traz para o nosso povo uma consciência de que nossa terra é a grande professora, é o grande saber e é o que nós devemos lutar para as nossas futuras gerações. Então, que venham os próximos Jogos Indígenas Coiupancá. Meu nome indígena Aruanã, também conhecido como Júnior, é o que está no crachá aqui. Quando a gente fala em tecnologia hoje em dia, a gente tende muito a associar a coisas de metal, de plástico, que tem um chip dentro, que tem um microfone, alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que a palavra tecnologia, ela vem de algo que é feito para facilitar a sua vivência no dia a dia. Os povos tradicionais, os povos indígenas, eles já tinham a sua própria tecnologia, o seu desenvolvimento do ar, da zarabatana, que são tecnologias mais rudimentares, né? Então, hoje em dia a gente usa a nova tecnologia de plástico, de metal, com chip dentro,
para manter viva a tradição da tecnologia dos nossos antepassados, com madeira, barbante, croá, e por meio disso, o material que a gente tem hoje, tecnológico, quando eu digo tecnológico eu falo do computador, do celular, facilita a aprendizagem, porque hoje a gente consegue gravar uma forma de montar um determinado artesanato e, consequentemente, reproduzir para várias pessoas assistirem ao mesmo tempo. Uma pessoa que está longe consegue se comunicar, avisar, confirmar sua presença para auxiliar no nosso evento, os Jogos Indígenas. A própria divulgação do evento está acontecendo por meio de redes sociais, de várias. Desde da rede social do WhatsApp, do Instagram, até o próprio Facebook ainda foi usado. Então, a tecnologia digital hoje, do celular, do computador, foi utilizada desde o início dos jogos, desde quando ele foi pensado, até hoje. Porque nos Jogos Indígenas, a gente adaptou a tecnologia de radiotransmissão para facilitar a comunicação. Que a gente tem um espaço reduzido, que a gente não tem terra demarcada, mas ainda assim, para estar se comunicando pessoa a pessoa, é complicado. Às vezes a informação não passa da forma devida. E tem pessoas também da organização que tem uma limitação locomotora, não consegue se mover de forma. Temos uma integrante que está gestante já no último mês. Facilita bastante a comunicação. A tecnologia ela não vem, só como eu falei, para manter a tradição. Ela serve também para quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos. Porque até hoje, muitas pessoas que não são tão próximos a gente ainda pensa que o índio é aquele que aparece no livro, cabelo liso, o cortado aqui, né, cabelinho de cuia que a gente chama, com a sainha verde e todo pintado, quando não nu. Muita gente esquece que a colonização ela começou pelo Nordeste. Então, os povos do Nordeste, assim como nós, fomos o primeiro contato com os portugueses. Consequentemente, tivemos o contato mais prolongado. Muitos povos perderam a língua materna, perderam algumas tradições mais milenares por não poder fazer os seus rituais, então acabava as pessoas mais velhas morrendo. E hoje, com os jogos mesmo, que é a forma mais pública, assim, a Escola Anselmo Bispo já serve para quebrar esse paradigma, mas os Jogos Indígenas é uma ferramenta que alcança um pessoal maior, de um evento, de ser um evento mesmo, um evento grandioso, né? Tivemos mais de 10 povos confirmados esse ano. Com isso, com esse poder de transmissão, a gente consegue alcançar pessoas de vários estados diferentes e quebrar paradigmas. Porque não é só porque eu estou aqui com essa roupa, porque eu estou usando celular, radiotransferência, radiotransmissão, que a gente está usando esse ano, que isso me faz menos indígena, ou que só andar nu me faria mais indígena. O que me faz indígena é minha tradição, então não é só o meu sangue, é a minha tradição. Ser indígena hoje é praticamente uma escolha. Então, muita gente no Brasil tem descendência indígena, tem sangue indígena, mas ser indígena é ter uma tradição e mantê-la viva a todo custo. É claro que com o uso dessas tecnologias, né, vem o medo das nossas lideranças, dos nossos mais velhos. Acredito que como qualquer pai se preocupa com o filho, nossas lideranças se preocupam com a juventude. Assim como traz benefícios, também ela traz alguns riscos e malefícios quando não é usado da forma correta. Tem muitos mais velhos que ele olha quando vou ver você usando o celular e diz só sai desse celular. Mas hoje em dia muita coisa é resolvida pelo celular. Hoje em dia você consegue fazer um documento solicitando alguma coisa a uma organização, recorrendo atrás de seus direitos, ou até lendo sobre os seus direitos no próprio celular. É um risco, mas é um risco que a juventude está assumindo para auxiliar eles na luta. E um desses riscos mencionado é justamente o acesso à globalização, né? Que o processo de globalização ele tenta transformar todo o globo em uma cultura só. Então, com isso acaba tendo esses riscos da influência de outras culturas. Isso acaba afastando alguns jovens da sua própria cultura e tradição. Essas tecnologias elas assustam. Isso me assusta um pouco para a gente ficar um pouco sedentário demais e esquecendo das tradições. Mas esse é um trabalho que a Anselmo e o Povo Coiopancá, né, Anselmo como escola e o Povo Coiopancá como comunidade, tenta manter vivo. Essa oca que está aqui atrás de mim foi reformada pelos alunos para eles terem conhecimento de como é feito, como é o processo de fazer uma oca feita dessa forma, com barro, madeira, palha. Essa é uma das formas de manter a cultura viva. Os jogos é uma outra. Através da vontade de competir, o jovem ele busca conhecer como faz um arco, qual a melhor forma de atirar com o arco, a melhor madeira para fazer a flecha, a melhor lua. Os mais velhos têm o conhecimento das fases da lua, qual a melhor fase para tirar madeira para fazer determinado utensílio. A lua tal é melhor para tirar a madeira para o arco, porque a madeira não quebra com tanta facilidade. Lua tal é melhor para retirar a madeira que vai ser posta no solo, como estaca, para casa, para manter a sustentação. Um aluno comunicando que disse, eu fiz o meu próprio badoque, ele fez junto com o pai, o próprio badoque,
Badoque é uma arma semelhante ao arco e flecha, só que no lugar da flecha, ela tira uma pedra, semelhante ao estilingue. É uma ferramenta que poucos sabem fazer. Recentemente morreu uma liderança da comunidade que era conhecida por fazer isso e caçar com isso. Ela faleceu, os mais novos aprenderam a fazer por conta dos jogos e, consequentemente, não se perdeu naquela família esse conhecimento. E o meu trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, ele veio justamente para registrar cubadores de terra, né, que são pessoas que são conhecidas por fazer esse cálculo. Porque os mais velhos, né, eles são pessoas que andam muito com o pé atrás, então eles não confiam em todo mundo. Então esses cubadores são pessoas que sabem fazer o cálculo e têm a confiança da comunidade para fazer esse cálculo por elas, porque nem todo mundo consegue. Uma das perguntas na minha pesquisa foi justamente se eles achavam interessante esse trabalho de manter vivo. Eles disseram que sim, porque a juventude hoje muitas vezes não sabe nem o que é uma tarefa, que é a forma que é medido, que é dada a resposta, né? A gente tem o costume de aprender na escola metro quadrado diário. Nessa forma de medida, o resultado é dado em tarefas, braças quadradas e palmos quadrados. Então, o processo que é feito, ele é feito para calcular um terreno, um quadrilátero, né? Com 4 lados, independente de ser 4 lados iguais ou não. Então eu vou tentar desenhar aqui né? A gente tem aqui o que a gente conhece hoje como retângulo, mas vamos supor que é um terreno que a gente não sabe as medidas. Então, é medido com o auxílio de uma vara as braças, então eles vão medindo dessa forma e ver quantas braças tem. Então vamos supor que aqui tem 20 braças aqui, 25 aqui. Ele é um método tão curioso que ele não precisa que o terreno seja padrão, até porque hoje a gente tem poucos terrenos que são medidas exatas. Ele pega os lados opostos, ou seja, esse lado e esse lado do terreno, vê quantas braças tem em cada lado. Então, se aqui tem 20 e aqui tem 25, eles somam e dá 45. Divide para 2. Com isso, ele acaba fazendo um processo para igualar. Então ele considera que aqui a gente tem metade disso, que seria 22,5 em cada lado. E ele faz o mesmo processo com esses dois. Então ele acaba transformando um terreno que não era regular em um terreno regular. Isso deixa um pouco imprecisa a resposta, né? Já foi confirmado isso. A resposta não é tão precisa. Porém, a facilidade com que é feita, porque é um cálculo que era feito pelos mais velhos, né, que não tinha um drone, que não tinha o GPS para fazer essa medida por eles, é de tão fácil acesso que eles abrem mão da precisão exata por conta da facilidade. Então, o cálculo, por ser algo mais fácil, que eu só vou lá e meço cada lado e levo para o rapaz, ele me diz quanta terra eu tenho, que eu não me importo se vai ter uma braça a mais ou a menos, uma precisão, mas é mínima. Quanto mais padrão for o terreno, mais precisa é a conta. Se for um terreno com medidas exatas, a medida ela é perfeita. A semente foi lançada sobre a mãe terra. Da semente à raiz, da raiz ao tronco, do tronco aos galhos, dos galhos às folhas, das folhas às flores, das flores aos frutos, dos frutos à semente, da semente à raiz. O ciclo da vida.